Agora você está ao vivo. É bom porque avisa, né? Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre homeopatia. A homeopatia no processo da cura sistêmica. E vamos estar então com o Walter, o Dr. Walter Canoas, que é uma pessoa incrível. As pessoas, elas são incríveis. Isso é um fato, né? Então eu estou esperando ele entrar aqui, mas eu já vou falando dele enquanto ele não chega, tá? Ele tem a formação pela PUC de São Paulo, na graduação em Medicina. Isso foi em 1989. Ele tem especialização em homeopatia no Centro Médico Homeopático de São Paulo, Davi Castro. Residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Associação Maternidade de São Paulo e especialista em constelação familiar sistêmica pelo Instituto La Montera de Sevilla, Espanha. Especialização em Gestalt terapia com o Instituto Gestalt de Vanguarda de São Paulo. Mestre em educação nas profissões da saúde pela Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde PUC São Paulo. É ex-professor no Departamento de Medicina da PUC e coordenador do curso de pós-graduação e constelação familiar sistêmica no Cefatef, fundador do Instituto VERT para o Desenvolvimento Humano. Atende em consultório particular há 25 anos. E é incrível porque o Walter, ele desenvolveu esse curso de pós-graduação em constelação familiar com uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Titi Vidal. A Titi Vidal é uma grande astróloga, taróloga, ela é jornalista, e ela, há uns 10 anos atrás, apresentou num congresso internacional a constelação familiar Bert Hellinger, né? Então, incrível que hoje eu vou estar aqui com vocês, com o Walter, que é um aquariano, com ascendente sagitário. Eu estou esperando ele entrar, mas ele até agora não acenou para entrar. E o Walter criou essa pós-graduação junto com a Titi. A Titi ela é geminiana, o Walter é aquariano, e eles fizeram esse trabalho, fazem esse trabalho muito bonito aqui em São Paulo. Então, hoje, que é o dia da consciência do autismo, eu também vou perguntar para o Walter como é essa abordagem da homeopatia, se der tempo, em relação ao autismo. Eu não sei como é que faz para chamar o Walter. E então, outra abordagem também que eu quero trazer é colocar exatamente esse olhar, porque a astrologia, essa linguagem, ela é uma linguagem holística. A gente sabe, porque as pessoas que me acompanham, a gente é o céu inteiro, não tem menos aqui. Aqui você tem todos os planetas, todas as estrelas, e poder desenvolver esse olhar para o nosso processo de todo, não de partes, fazendo com que a nossa saúde seja cuidada dessa forma, é o que sempre me interessou. Então a homeopatia, ela traz essa abordagem e nesse momento tão difícil da pandemia, nesse momento tão denso, tão intenso que todos nós e todas nós estamos vivendo, olha, eu tô vendo aqui a minha filha Branca, minha mãe, a Meire maravilhosa, a Leila Navarro, tem pessoas lindas, Socorro que está aqui comigo, a Maria Leão, então, a Sofia Janaína maravilhosa. Quando o Walter entrar, eu não tenho como ficar lendo para as perguntas. Talvez a Socorro leia para eu poder passar para ele, né? Caso tenha perguntas.
e a gente faz um fluxo num movimento com esse aquariano maravilhoso. Então, por conta... que legal a entrevista, verdade, mãe? Então, por conta desse olhar é que eu venho praticando, graças às deusas e deuses, a homeopatia na minha vida. A minha irmã Priscila entrou, que linda, obrigado Priscilinha, beijo aí na família. Então, e criando essa consciência cada vez mais. A gente sabe que a homeopatia, ela começa lá no final do século XVIII. E ela não tem tanto tempo assim. Por exemplo, a astrologia é um conhecimento de mais de 6.000 anos. Mas a ideia é que na homeopatia a gente resgata esse olhar holístico, que é o início de tudo. A gente começar a observar essas sinergias. A astrologia, ela convida cada um de nós a esse exercício. É um exercício de consciência sinérgica. O que está em cima corresponde ao que está embaixo, o que está embaixo corresponde ao que está em cima. E a partir dessa consciência, a gente pode trazer um cuidado e uma reflexão para que a nossa saúde ela seja realmente preservada e praticada de uma maneira consciente e madura. Então, eu trouxe também algumas perguntas para o Dr. Walter em relação à antroposofia, os florais, mas principalmente sobre essa abordagem homeopática no nosso dia a dia, nesse momento tão complexo, tão duro, tão ardido que nós estamos vivendo hoje. Então, eu não sei qual é a dificuldade que o Walter deve estar tendo para entrar na live. A gente teve uma conversinha antes para começar a live e eu não sei o que fazer, eu não sei se eu posso chamá-lo, como chamá-lo. Estou um pouco assim, sem entender o que está acontecendo. Talvez eu tenha ajuda aqui da Socorro, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, hoje é o dia da consciência do autismo. E aí eu fiquei pensando efetivamente nesse novo diagnóstico. É novo esse diagnóstico, isso é real. Quando eu tinha 30 anos atrás, eu não ouvia falar de autismo. Quando eu tinha 20 anos, eu não ouvia falar de autismo. E o Walter entrou. Como é que eu faço, Walter? Aqui. Vou convidar você. Isso, espera aí. Como é que eu faço? Entrar ao... que bom. Olha, vamos lá. Vamos ver se está chegando aqui. Opa! Boa noite, Patrícia. Até que enfim. Peraí. Gente, as pessoas não estavam me ouvindo, estavam me ouvindo mal, porque eu estava sem o fone. Você está me ouvindo, Walter? Tô te ouvindo bem. Que delícia, que bom. Eu fiquei, olha, falei já de você, já comecei a falar sobre a homeopatia. Você chegou a ouvir alguma coisa do que eu estava falando? Não consegui ouvir nada. Tá, então eu apresentei você, tá? Coloquei aqui a sua formação e quero agradecer muitíssimo essa sua generosa participação nesse encontro, que a gente sabe que é de coração a coração, né, Walter? Sim, com certeza. E eu coloquei aqui hoje, que é o dia 2 de abril, essa sexta-feira, um dia venusiano, é o dia da consciência do autismo.
E a gente tinha batido esse papo antes, né, Walter? Sim, sim. E eu estou trazendo isso também para você contemplar essa possibilidade nesse momento tão ardido, tão difícil que nos encontramos todos em relação à pandemia. Eu já trouxe a sua formação, não só médica, como gineco, mas com a constelação familiar, Gestalt, falei da Titi, né? Que é Sim. incrível o teu trabalho com ela, e foi ela que me apresentou há 10 anos atrás a constelação familiar. Então, eu quero trazer agora a oportunidade das pessoas te ouvirem, para a gente começar a fazer esse bate-bola, pode ser? Fica bonitinho assim? Sim, sim, fica um compartilhamento onde a gente pode desfrutar junto uma ideia, alguma coisa que a gente pode aprender também e passar um pouco da nossa experiência, né, que sempre voltada para a cura e para o cuidado, né, um momento tão importante que a gente está vivendo. E você mesmo ressaltou que hoje tem essa data, né, que hoje a gente comemora várias datas cada dia, né, e tem esse olhar para o autismo, né, como uma data comemorativa, né, uma questão que vem se apresentando cada vez mais, esse diagnóstico, e a gente não sabe se isso é uma transformação de alguma coisa, alguma doença, alguma coisa que vem piorando a nível mental. Talvez existem correlações que tentam estabelecer fatores da vida moderna como desencadeadores de um maior número de autismo. Fato é que quando eu estava lá no meu banco escolar na faculdade de medicina, né, isso aí já vai para uns 30 anos, era difícil fazer um diagnóstico de autismo. E agora é o dia a dia, né? Então, precisamos dar esse olhar, né? E tem que ser um olhar inclusivo. A sociedade tem que abrir o seu campo de visão para todos os tipos de alteração e para todos os tipos de alteração que são do campo autista. Então, o autismo já é um campo de alterações, já não é uma doença única, com um sintoma definido. Então, é como se fosse uma síndrome. Aham. E tem vários graus de penetração, e muitas pessoas também se desenvolvem muito sendo autistas, então a gente tem que olhar aquele indivíduo, não olhá-lo como doente, mas sim olhar para uma pessoa que tem uma condição pessoal, genética, que produz uma alteração desde cedo, né? Então, hoje é muito claro que a gente trata e acompanha essas pessoas dentro do processo de vida natural. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento para não ser mais uma pecha, como é às vezes o nome de uma doença, que faz com que a pessoa fique engessada num diagnóstico e não possa se desenvolver, né? Então, é bacana a gente começar por aí, porque isso já um pouco fala do nosso tema, que a gente pretende falar um pouco da nossa experiência dentro da homeopatia, dentro da constelação familiar, né? Aonde isso faz uma ponte, né? Sim. E no campo sistêmico, né, as alterações, principalmente no campo mental, são todas imputadas a questões do campo sistêmico, do campo familiar, do campo amoroso, do campo vital. Sim. Então, são sinônimos que mostram a abrangência do campo, né? E para a homeopatia, é o campo vital, porque a manifestação da individualidade já está lá quando o espermatozoide juntou com o óvulo.
Então Aham. ali começou a ter um ser, né, porque juntou uma carga genética, mas para chegar ali já teve todo um processo que aconteceu, milhões de espermatozoides, um óvulo, então teve uma seleção natural, né? Então a gente sabe que a vida ela tem mecanismos e o que ela propõe nunca está errado de acordo com o que a sociedade necessita. Então, se nós estamos tendo mais diagnósticos de autista, é porque isso é da nossa época. E é uma Sim, qualidade que a gente tem que aprender a olhar essas pessoas dentro das suas qualidades, né? Então, eu acho que por aí a gente pode entender que a vida é um processo como se a gente imaginasse um grande rio, né? Onde todos nós estamos mergulhados ou estamos atravessando, estamos sendo levados por essas águas, que às vezes são muito calmas e às vezes são um pouco mais turbulentas, né? Mas estamos todos na mão de algo maior. E podemos pensar, inclusive, que esse rio faz parte de uma existência maior ainda. E ele é sustentado e criado por algo maior. Então aí a gente vai ter a ideia das dimensões que a gente pode trabalhar observando um pouco mais de perto qualquer situação, principalmente essas situações voltadas à saúde, que deixam tudo agudamente importante, né? Porque quando acontece sim, com a gente, quando acontece de um filho nosso nascer autista, ou de eu ter um irmão autista, é 100%. Não é uma estatística, é um nome, né? sim, É uma pessoa sim, real, é uma família, é um contexto familiar, social, cultural, né? Então, mostrando que pode ter todas essas dimensões para a gente olhar e observar. sim. Nossa, essa imagem do Rio foi incrível. E é isso, né? Com essa lua Sagitário cheia, e você tendo a lua em Sagitário, quer dizer, a gente aqui vai nadar nesse seu rio mesmo, né? Então, Muito. uma coisa que é muito interessante, né? Pegando esse gancho do autismo e já trazendo para esse movimento que a gente. Porque quando você coloca essa realidade de que esse diagnóstico que lá atrás, há 30 anos atrás, a gente não ouvia quase, isso é fato no nosso dia a dia. Hoje é uma coisa que é natural. Esses nomes, essas famílias, elas pipocam a 3x4. E aí eu penso astrologicamente sempre. Eu sempre penso em mapas, em mandalas. E aí eu penso, essa mudança de olhar, essa necessidade de mudar o olhar, essa necessidade de nós mudarmos a abordagem dessa saúde, desse cuidado, desse ser que somos, ou que estamos deixando de ser, nos coloca, então, diante dessa pandemia. E aí, por isso, a homeopatia, eu vejo a homeopatia tão, tão, tão urgentemente necessária para a nossa experiência diária, que é essa abordagem holística, essa abordagem não partida. E aí eu quero devolver isso para você nesse sentido, porque a homeopatia, ela antes de uma pandemia, ela tem um olhar muito individual para cada ser. Mas numa pandemia, esse olhar ele muda, não é isso? Sim, com certeza. Veja, isso desde o início da criação da homeopatia pelo Samuel Hahnemann, ele já observou e já existiam as epidemias, ou até as situações endêmicas, como eram regiões da Europa com malária, febre amarela, né, e outras doenças que assolavam, como a peste, e outras viroses e bactérias que, volta e meia, o povo estava submetido.
Então, ele já observou que ali você tinha uma pressão muito grande do ambiente, do meio, sobre todos os indivíduos daquele local ou daquela região. Porque hoje a gente pode observar muito, porque as notícias correm, né, em relação à pandemia pelo mundo todo, e a gente vê Sim. como a doença faz um trajeto, e como ela anda, e como ela caminha por ondas, e ela parece que traça o mesmo destino. Mas fala assim, mas espera aí, tem voos internacionais e comércio internacional para todo lado, e por que que a doença observa um caminho, tanto que a gente pode se antecipar, ou poderíamos nos antecipar, né? Como Sim, a gente já sabia aqui no Brasil, né, da onde vinha, sim, porque é o sim, caminho que as doenças sempre fazem, como se a Terra, naquela acepção Gaia, né, como um ser vivo, também tivesse circulações e tivesse fluxos da sua energia vital, e a doença, ela também caminha, né, dentro dessas leis naturais. Então não é só o vírus, porque o vírus já estava circulando, então tem certos trabalhos que já mostram que o vírus já circulava por aqui muito antes. E por que que demorou até aquele fevereiro para dar para aparecer, né? Então, essa alteração que antes a gente estava observando no local, né, no nosso pequeno ecossistema, agora está em relação ao planeta, a Gaia. E por que isso? Epidemia é de calamidade, é doença de calamidade. Fome, guerra, falta de higiene, condições péssimas de vida, destruição da natureza, alterações muito fortes da natureza. Então é sim, como se fosse a Terra como um todo dando um alerta, mandando uma mensagem para a gente que nós estamos no rumo errado. O rumo, porque o ser humano ele está sendo usado pelo vírus. O vírus ele precisa do ser humano para se locomover, porque a transmissão é respiratória, de organismo para organismo, que ele vai caminhando. Mas existe um conceito da alteração vital. E essa alteração planetária, ela é tão forte que está fazendo o mesmo tipo de alteração no planeta inteiro. Então, para o sim, homeopata, bem atento, né, com uma meia dúzia de casos que a gente atenda, diversas idades, diversas fases da doença, a gente consegue determinar qual o medicamento que vai tratar e qual será o preventivo homeopático. Porque é uma mesma entidade que está atuando no planeta como um todo. Não tem sim, diferença. Então a gente chega lá na UBS, né, ou no seu médico, ele já tem uma listinha, se você vai falar aqueles sintomas, não precisa nem ter todos. Se você tiver 3 ou 4 daqueles sintomas, já sabe que você é suspeito de Covid, faz o exame e já detecta. Então, porque a pressão é tão grande, que, por exemplo, no ano passado, nós não observamos no inverno as pneumonias, bronquiolites, asmas que atacam as crianças. Porque uma doença mais forte sobrepuja as doenças mais fracas. sim, Então a força estava tão grande do Covid no ano passado que os hospitais ficaram vazios. E também porque as crianças ficaram presas em casa. Então elas também não circularam as outras alterações que também são veiculadas por vírus, né? Mas, por exemplo, a asma não é por vírus. Você pode ter sim, asma porque mudou o clima. Então você vê que existe algo além do próprio vírus, que é o indivíduo, que é para onde nós estamos olhando sempre com homeopatia, que é para esse ser individual que se desenvolve, né? E que se equilibra naquilo que a gente chama de estado de saúde. Então vamos dizer que o homeopata está olhando, mesmo na pandemia, para a saúde. Então a gente está sim, fazendo ações para preservar e prevenir a doença.
e eu já tenho o que a gente chama de tratamento de fundo, eu já estou me preservando, porque ali eu estou melhorando a minha imunidade. E quando eu tomo o medicamento do gênio epidêmico, né, que é como chama esse medicamento que cobre os sintomas da pandemia, né, eu estou com uma frente que me protege já dessa condição imaterial que pressiona todo o ambiente. Então, se eu me manter com o mínimo de higiene, máscara, um distanciamento, bom senso, na hora de fazer as coisas, eu não vou ficar doente. Uhum. Que é muito importante, porque a grande maioria que pega a doença, né, não morre. Mas aqui no Brasil está chegando a 3% de morte. Já é muita Sim. coisa. Muito. Né? Mas se a gente for ver, muito maior, que talvez vá para 10% da população, que vai pegar a doença e vai desenvolver sequelas. Sim. E mesmo jovens, né? E a gente está vendo coisa muito grave, por exemplo, alterações da esfera mental, emocional, despersonalização, suicídio, depressão, síndrome do pânico, problemas de memória, convulsão. Isso só para falar do sistema nervoso central, que é o nosso chefão, né? Sim. Mas daí é uma doença que atinge o corpo como um todo. Coração, pulmão, digestivo, todas as glândulas, até alterações de pele. Esse Covid, ele veio para mostrar para a gente que a gente tem que ter um olhar global sobre a saúde. E vamos ter que nos importar com o próximo. Isso. Porque isso vai atingir todo mundo, invariavelmente, as famílias, né? E, por enquanto, ainda não está demonstrando perder a força. Então, a perspectiva é que tenha a quarta, a quinta onda. Aqui nós ainda vamos para a terceira onda. Né? Estaríamos aí na segunda onda, e a gente já está sofrendo tudo isso. Então, a gente tem que se preparar, por exemplo, para mais uns 2, 3 anos com o Covid por aí. Sim. Até fechar o ciclo dessa doença, que é uma doença olhada como se ela fosse uma entidade. Sim. Então, até o nosso planeta se reorganizar, se é que nós vamos ter inteligência para isso, né? Mas o planeta também é inteligente, muito mais do que o ser humano. Sim, ele tem uma verdade. coisa que, não é? Ele tem uma coisa que você falou dessa dimensão cósmica, né? O planeta está em relação a um sistema planetário que tem uma estrela, que é o Sol, que também Sim. está em relação a outras estrelas. Então tem um processo cósmico. Então que a astrologia vê isso com muita propriedade, porque ela consegue observar as influências que isso ocasiona sobre a nossa vida, né? Que é muito difícil observar isso, porque são forças muito grandes, né? É verdade. Eu estava pensando, quando você estava falando sobre todo esse aspecto psíquico, né? Essa parte neurológica, psíquica, que está afetando muito, e é como nos nossos estudos, nas nossas observações, dessa formatação, desse desenho celeste que se coloca para todas e todos nós, é aí, exatamente aí, que nós somos, vamos dizer assim, colocados eu vou usar essa palavra, em perigo, né, nessa fragilidade psíquica, mental. E esse momento que você usou essa palavra, que para mim, amor e cuidado são sinônimos. E beleza também. Para mim é tudo a mesma coisa. Amor, beleza, cuidado, beleza, é tudo a mesma coisa. Aprender a amar realmente, aprender a cuidar realmente, aprender a ser esse todo, essa correspondência, essa sinergia, ter essa humildade de não partir. Porque veja, né, Dr. Walter, hoje, quando a gente vai a um médico alopata, eu não estou diminuindo a medicina alopata para nada, eu respeito, mas quando a gente vai ao médico, a gente precisa ir a ginecologista, a gente precisa ir
Eu que já estou com 58, eu já tenho que ver os ossos no outro médico, eu tenho que ver o coração no outro médico, são tantos médicos para ir. Eu não vou, porque eu vou em vocês, né? Então, porque vocês me olham e vocês me veem, mas a realidade é essa. E aí é quando eu trago essa colocação desse conhecimento também, que é o conhecimento antroposófico e os florais. Porque, veja, a homeopatia vem com o Hahnemann, final do século XVIII. E ela vem trazendo informações que são comprovadíssimas de eficácia. E os valores do que vamos chamar dos remédios da homeopatia, eles têm um valor muito acessível. Como é que a gente se encontra nessa pandemia, todo mundo atirando para tudo quanto é lado, o tal do kit, esse kit que eu não vou nem falar o nome, que levou as pessoas para um lugar horroroso, essas outras ferramentas. Como é que você pode trazer para a gente aqui um olhar que nos acalente com a homeopatia? Sim, isso é importante, porque quando a gente fala no gene epidêmico e do medicamento preventivo homeopático, nós não estamos falando nessa besteira de kit, nem nessa coisa de tratamento precoce, de tentar evitar tomando um medicamento alopático. Por quê? Uma preocupação da homeopatia é dar um medicamento que atue sobre a energia vital, levando a reação do organismo para a cura e livrando ele da questão material, que é onde está a intoxicação do medicamento. Sim. Então, se eu tomo esses medicamentos desse coquetel, que é um coquetel da morte, que já estão dando o nome, né? Porque ele vai causar lesões em todos que tomarem. E de acordo com a sensibilidade individual de cada um, pode matar, como já está tendo casos. E daí eu crio uma doença medicamentosa, porque eu estou tomando um antibiótico, não mata vírus. Eu estou tomando um medicamento para verme e não mata vírus. Eu estou tomando um outro medicamento, entendeu? Que é para malária, que é para uma outra doença, que não mata vírus. Eu estou tomando corticoide, que ele vai bloquear meu sistema imune e vai criar uma doença chamada Cushing, que é a doença do uso crônico do corticoide. Então, veja, a pessoa vai estar se intoxicando. O que eu falei? A doença mais forte sobrepuja a mais fraca. Então, eu crio uma doença pior, medicamentosa, só que eu posso, inclusive, morrer dela. E não estou livre de pegar o Covid e ainda morrer do Covid. Quando eu estou usando o medicamento homeopático, eu estou alterando a minha energia vital para o sentido da reação de saúde. Então, esse processo, que também é dinâmico da doença, encontra com o meu processo dinâmico e eu neutralizo. Isso chama-se imunidade. Imunidade é quando eu neutralizo. Quando eu reajo contra, eu vou ter uma reação, uma doença. Entendi. Então o que a gente está fazendo é por ressonância, poderíamos dizer, sim, né? Deixar o organismo apto a repelir a doença, porque ele tem na sua informação vital uma coisa semelhante, mais forte, que é remédio, é medicamento. Medicamento é mais forte que doença, senão não curava as doenças. Sim. Então o pessoal acha que homeopatia, porque não tem a matéria, é mais fraco. Não, é mais forte, muito mais forte. Quem usa sabe muito bem. E basta a gente pôr 2 globulinhos na boca ou 2 gotas e o medicamento já está agindo, às vezes por períodos de 60, 90 dias. Né?
Então, como a gente está indicando aí o arsênico álbum CH30 uma vez ao mês para essa questão da pandemia, como um preventivo. Né? Como começou lá na Índia, né, Dr. Walter? Isso, lá na... Eu aprendi com vocês. No ano passado... Exatamente, a gente já olhou, quando a gente começou a olhar aqui e viu que era arsênico, nós fizemos uma busca mundial para ver se já haviam trabalhos, e os indianos já estavam recomendando o arsênico álbum, não todos, mas uma grande parcela, então isso fortaleceu as nossas observações. Né? E você falou uma coisa importante, que é outras práticas que derivam, inclusive, do encontro com a homeopatia. Sim. Porque será que pode aportar alguma coisa ou não nesse momento, como é, por exemplo, floral, antroposofia? Né? Então, por exemplo, a antroposofia, muita gente confunde com homeopatia. Sim. Porque quando os medicamentos antroposóficos chegaram no Brasil, eles não tinham normatização. E a homeopatia já era oficial. Então, eles entraram junto, porque eram medicamentos dinamizados. A dinamização, que é esse processo que vai sutilizando o medicamento e vai tirando a parte química, né? Na antroposofia, ela vem de uma observação do Goethe, que o Goethe era contemporâneo do Hahnemann, aprendeu com o Hahnemann isso. Aham. Aprendeu com o Hahnemann isso. E o Rudolf Steiner, que quando ele começa a sua caminhada individual, já fora lá do movimento lá da Madame Blavatsky, que ele sai e ele quer uma coisa mais cristã e ele cria a antroposofia e ele vai fazer uma ampliação da visão da arte médica através do Goethe e encontra os medicamentos dinamizados, só que eles têm uma técnica diferente própria e eles usam, por exemplo, as decimais. O Hahnemann começou usando decimais, mas depois ele passou para centesimais. Isso significa decimal que dilui de 1 para 10 a cada passagem, centesimal dilui de 1 para 100. Então ele faz ultras diluições, o Hahnemann. Né? E o processo da dinamização é muito importante, porque senão a gente só dilui e perde o medicamento. Então eu tenho que diluir, mas tenho que dinamizar. E o processo de dinamização da antroposofia segue regras diferentes. Tá? O floral também, inicialmente, o Bach, é homeopata, o Bach. Então ele usa as observações e o princípio da semelhança, só que ele não usa como é o Hahnemann, como o Hahnemann instrumentaliza. O Bach, ele era sensitivo. Então ele era capaz de, estando na presença da planta, intuir as alterações que aconteciam no corpo dele e depois, estando diante de uma pessoa, intuir que ela necessitava daquele princípio. Então ele usava vamos dizer, uma homeopatia de pessoa a pessoa, mas num campo intuitivo, né, que não é o mesmo que a homeopatia usa. Né? Quer dizer, então, é algo... totalmente diferente. Apesar de ter um parentesco, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E essa questão dos sistemas, né? Porque você estava falando tanta coisa, né, Dr. Walter? Como, por exemplo, essa pessoa ela é intuitiva. E isso é algo muito especial, muito... Não que nós não sejamos, que não tenhamos cada um o seu nível de intuição, mas uma pessoa chegar perto de uma planta ou chegar perto da pessoa e intuir, isso é de uma qualidade, né, sensorial, espiritual, que não é, vamos dizer assim, não é corriqueira. Não vou botar essa palavra normal. Não é corriqueira. Nós somos sensitivos naturalmente, é verdade. Mas num nível tão alto assim, porque eu imagino, né? Agora, eu diria que o ser humano, ele é super sensível, nós somos seres sensíveis, afetivos, então a gente se afeta com as coisas, porém, por isso que também o processo dentro dos florais foram se transformando,
outras pessoas experimentaram fazendo interpretações emocionais. Então, foi por um outro caminho, porque a gente está vendo como as pessoas são insensíveis. Hoje nós estamos com a possibilidade de ver como ou estamos com uma carapaça muito grande. Bloqueados, muito né? Bloqueios, exato, então, estamos muito bloqueados. Né, como verdadeiros muros. É uma coisa muito distanciada da nossa natureza, não é isso, doutor Val? Muito. Muitos não conseguem nem se compadecer com o número de mortes que está acontecendo. E a pessoa, agora que seria para a gente fazer uma semana em casa, a pessoa desce para a praia para tomar sol, ou fazer churrasco, ou curtir a Páscoa como um feriadão. Então é uma insensibilidade, não é só uma dificuldade de entendimento. Acho que também tem uma dificuldade de entendimento. Tem o medo que está por trás, né? Então, muitas pessoas resolvem atacar o medo com o contra-medo. Sim. Então, dá uma ideia que ela é uma pessoa muito ousada, porque ela não vai usar máscara, porque ela vai mesmo onde ninguém mais está indo, né? Mas, na verdade, ela está loucamente tentando contra-atacar o vírus, né? E a gente está vendo caso atrás de caso que isso não dá certo. Porque se ela não mata ela mesma, ela leva para dentro da casa dela e mata outro próximo. Sim. Né? Então, como ainda está longe de terminar essa brincadeira, muita coisa a gente vai ver ainda, né? Mas é uma insensibilidade. A gente estava falando dessa potencialidade do ser humano, que é o que a homeopatia quer que aflore. Porque se a gente traz a pessoa para o estado de saúde, ela é uma pessoa livre. O seu sistema fica sem doenças, fica são. Né? A gente tem até aquele aforismo, mente sã e corpo são. Sim. Então, se a gente restitui o nosso processo de saúde natural, o nosso corpo mental já começa na hora a restituir o humano. A colher frutos. A colher frutos. Porque, graças a Deus, como você bem argumentou, o amor, a beleza, isso aí está espalhado. O cuidado, isso daí está espalhado pelo planeta. Então, a gente percebe a beleza num pôr do sol, numa palavra bonita que falam com a gente, num livro que a gente lê, veja, uma música que a gente escuta. Né? É muito fácil a gente... se não fosse assim, nós não acreditaríamos que é possível. Porque Sim. O mundo seria só concreto, né? Seria só duro. Sim, e é incrível porque a gente falando desses muros, é como se existisse realmente uma cegueira das pessoas não conseguirem se deixar permear por esse sol, por essa natureza, por essa Gaia que você falou, por esse cosmos, porque é real. O sol é real, a lua é real. Por isso que a Maria Eugênia fala, não precisa acreditar em astrologia, os planetas estão aí. Né? Então, criar trazer de volta essa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela nos torna permeáveis. E ao nos tornarmos permeáveis, nós nos expandimos. Por isso que a gente retorna à saúde. A homeopatia promove absolutamente isso, não é assim? A essa integralização entre o corpo, a mente e o espírito. Eu sei que vocês falam muito para mim, quando vocês me tratam, que eu que gosto, mas que eu sei que num momento tão ardido, tão doído que a gente está vivendo, é complexo meditar, é um desafio meditar, Dr. Walter. É um desafio. Parar, buscar essa conexão, entrar num estado de gratidão.
observar a respiração, a temperatura do ar que entra e sai pelas narinas, que é uma coisa que você, não, eu posso fazer isso, vai lá fazer. Né? Então, assim, aí, dentro desse processo, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar, vocês foram bastante ousados desde o ano passado, porque por mais que a homeopatia esteja no SUS desde 2016, não é isso? Que a homeopatia 2016 que a política incorpora como PNPIC, mas já é oficial a homeopatia desde 1984. E que movimento homeopático aqui no Brasil, né, já vem lá do Bento Muri, né, que é 1843, Bento Muri, que é o Benoît Mir, que é o francês que veio para o Brasil e introduziu a homeopatia aqui oficialmente, né? Então ele vem, inclusive, interessante isso, instituir uma utopia, que era o falanstério, que eram grupos de artesãos que vinham para tentar levar uma vida na natureza, de autossuficiência. E eles receberam terras do Dom Pedro II, que o Dom Pedro II era um cara muito avançado para a época dele. É verdade. Tinha lá suas situações, mas ele sempre olhava pelo mais moderno. E ele doa em Santa Catarina umas terras para esse grupo de pessoas que seguiam um filósofo Fourier, um francês utopista, né? Então a homeopatia vem para o Brasil nas asas de uma utopia, que acaba não dando certo, mas acaba ficando a homeopatia. Um fruto, né? Sim, sim. E hoje, então, ela já vem de longa data, e hoje ela está pela nação toda, né? E aquém do que a gente acredita, porque a gente acredita que todo mundo deveria ter o direito, como está lá no SUS, de optar se quer o tratamento homeopático ou não. Então, a gente luta para que isso ainda seja uma verdade, que a gente possa olhar essas questões de saúde de perto. Uma coisa que, assim, para não perder o gancho, porque eu quero falar dessa ousadia que vocês fizeram dentro do SUS, nas UTIs, ou CTIs, não sei como fala, mas a medicina, vou chamar de clássica, tá? A medicina clássica, muito embora a homeopatia esteja no SUS, ela ainda olha para a homeopatia como um tratamento alternativo. Como é que você vê isso? Ou se quiser falar primeiro sobre esse grande movimento que vocês três fizeram, né? A doutora Kátia, você e o doutor Paulo, no movimento de tratamento com os doentes ali entubados na UTI, e quando vocês entraram, eles já começaram com perspectivas difíceis, vocês entraram com o tratamento homeopático e eles começaram a responder e a sair e ir para o quarto, um movimento que foi um movimento efetivamente de cura. Sim, para nós como homeopatas, né, e como esse conhecimento não é um conhecimento novo, e a gente aprendeu com... eu, Paulo, aprendemos a homeopatia com o Dr. Jorge Washington Galvão Nogueira, que já é falecido, mas que ele atuou com homeopatia na epidemia de meningite em 1974. E ele usou medicamento homeopático em Guaratinguetá, e ele conseguiu proteger a cidade. Então todo aquele vale do Rio Ribeira foi assolado, indo de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, menos Guaratinguetá, onde se tomou homeopatia. E ele só conseguiu fazer isso porque ele era ligado ao exército, na época era o governo militar. Né? Sim, hoje nem teria essa possibilidade. Então você vê que a homeopatia ela não tem essa aceitação, mas nós sabedores disso, né? Eu, Paulo, quando a Kátia, que é a colega que está estudando homeopatia, uma médica que trabalha na empresa, e ela veio com angústia. Ela é médica do trabalho, né? Médica do trabalho. Ela estava com
1.400 pessoas sob sua guarda como médica do trabalho, né? E vendo que a situação estava ficando desesperadora, e perguntou se não tinha nada para ser feita com homeopatia, e imediatamente nós fizemos aquilo que a gente já estava fazendo no nosso consultório. Usamos a homeopatia e já fizemos de tal forma protocolar que isso depois redundou um trabalho. Esse trabalho a gente conseguiu depois ter uma experiência também em UTI e também nas diversas fases da doença, inclusive quando teve aquele momento onde acabou as vagas, a gente acabou tratando pessoas muito graves em casa. Então observamos todas as fases da doença e hoje em dia a gente tem um protocolo que a gente conseguiu passar inclusive em comitê de ética do próprio parabéns. No Hospital Regional Sul aqui de São Paulo, né, que é um projeto que a gente fez junto com a Unisa, que é um pessoal da faculdade lá de Santa Amaro, e que agora está virando um protocolo que a gente quer municiar os locais. Então a gente já por exemplo, tem dois hospitais com UTI que solicitaram a homeopatia. Então a gente já tem um protocolo que a gente envia. Esse protocolo já é um protocolo que passou por comitê de ética, que realmente tem uma pesquisa por trás. A gente está fazendo publicação disso, para não fazer essa pataquada como que a gente está vendo na medicina geral, aonde até agora não se tem um modo de agir. Como é que você trata o paciente com Covid nas suas diversas fases? Então, o que tem é um comunicado do Conselho Federal de Medicina dizendo que cada médico vai agir de acordo com a sua consciência. Só que eu vou falar como médico, eu posso falar, ninguém mais aqui, só quem for médico, né? Eu sou ser humano, cada um tem uma consciência. Então é um saco de gato, é um balaio de gato, é o que a gente está vendo. É humilhante para a medicina, porque a gente deveria agir como? Fazer os trabalhos, seguir as pessoas que estão chegando nas boas conclusões. Então existem protocolos muito bem elaborados na alopatia também, que salvam muitas pessoas, né? Sim. Então é uma tristeza a gente ver que aqui no Brasil os índices são muito ruins. Porque a UTI onde a gente chegou a intervir, chamaram a gente porque estava com 100% de morte. Sim. Nossa, então é aquela coisa. Agora pode dar até homeopatia, porque é calamidade total, né? Então a homeopatia já está acostumada com isso. A gente vai com serenidade. Porque está cheio de paciente nosso que veio para a homeopatia como última opção, porque já tinha tentado tudo. E muitos até falam para a gente, Walter, eu nem acredito, mas eu estou aqui porque eu estou sofrendo muito. Será que tem alguma coisa que a homeopatia pode fazer? Então nós estamos compartilhando essas informações que nós temos, dessas experiências dos nossos mestres, desde Hahnemann até o Dr. Galvão. Isso é uma linhagem de homeopatas que vem atuando aqui no Brasil. Tem nomes João Vicente Martins, Galhardo, o Davi Castro, tem grandes nomes de homeopatas que foram trazendo esse conhecimento vivo até hoje, e nós queremos fazer parte desse elo, né? Sim. Pondo essa esperança, é uma esperança, porque não é a solução da lavoura. Por isso que eu falei, não vamos cantar vitória e achar que a gente conseguiu o tal do tratamento antes, né? Como é que ele chama? Eu nem sei como é que chama esse tratamento de ficar tomando cloroquina, que é um absurdo, né? Não tem nada a ver com isso. Isso é científico. Vai ser acompanhado por médico. O médico, ele sabe quando o medicamento tem que ser mudado. Não existe só um medicamento que trata a Covid com homeopatia. Existem vários. A gente tem que individualizar o medicamento. Em linhas gerais, o nosso trabalho é diminuído por conta daquilo que eu falei, da grande pressão que a doença ocasiona no ambiente, e todos mais ou menos têm o mesmo quadro. Porque seria muito ruim
se Deus pusesse a doença e não pusesse a cura. Seria tipo um castigo. Então, eu sempre digo isso não acontece. Ele dá o problema, mas ele dá a solução. Mas a solução não é simples. A solução tem que ser pela consciência. E a consciência passa por esses diversos níveis que a gente estava falando. Tem um nívelzinho físico que dá aquele medo que eu vou morrer. Uhum. E que eu quero escapar vivo. Daí tem um nívelzinho que já é emocional, se eu tô com medo. Só que daí esse emocional abre uma porta assim, de coisas que acontecem, né? E isso tem uma tinta que já vai para algo da minha alma, o meu sofrimento aprofunda. E já tô capitaneado pelo medo, pelo sofrimento. E isso bloqueia o meu espírito. Sim. Que é o mais importante. Como o Hahnemann coloca, o espírito dotado de razão que habita em nós. Então, que lindo! Existe um nós, que é essa existência concreta, como você colocou, né? O dia não passa segundo após segundo, e não vai formando os minutos, os dias, e por aí vai, bem concreto, e a gente tem que comer arroz e feijão, senão não se sustenta, né? E ao mesmo tempo, periodicamente, somos atravessados por algo que vai nessa dimensão interior, e que nos maravilha, Sim. que nos deixa em contato com algo que a gente poderia chamar de alma, algo que pode crescer em direção ao todo, né? E é essa influência que nós falamos, né? A astrologia trabalha diretamente com esse ser. Exatamente. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, né, aquela pergunta que você fez até em direção à antroposofia, aos florais, né? A homeopatia, ela é uma medicina completa, porque ela tem uma visão de mundo, uma visão de ser humano, ela tem uma técnica própria, medicamentos próprios, uma observação clínica própria, uma fisiopatologia, que é como a doença vai ser curada, o que é o adoecer, né? Então ela é completa em si mesma, por isso que ela dá uma resposta mais profunda e mais completa. Mas ela não é a única coisa que a gente precisa. Porque se eu quebrar um osso, vai ser muito bom ter um ortopedista para fazer uma cirurgia e pôr um pinozinho ou imobilizar o meu braço. Ou se eu sofrer um acidente, muito bom que vai ter um cirurgião que vai me tratar. Né? Ou se eu me envenenar... Muito bom você estar falando isso. Muito bom. É isso. Então é um olhar da medicina, e é interessante, hein? Foi o Hahnemann que cunhou esses nomes que hoje a gente fala: homeopatia, alopatia, isopatia. As vacinas, por exemplo, são isopáticas. Ela usa o mesmo, um pedacinho do vírus para combater o vírus. Sim. Então é isopatia. Daí a gente tem... Oi, pode falar. É como o veneno de cobra, que é o antídoto. É isso? Posso pensar assim? É o princípio. É um princípio. É como a gente sempre usa que os melhores medicamentos são os melhores venenos. Sim. São as substâncias ativas sobre o corpo. Que é aquela máxima, também é um conceito budista, transformar veneno em remédio. Sim, sim. Um dos símbolos da totalidade, que é o que a gente procura, e falando um pouco aqui como astróloga, você vai me entender, é o Ouroboros, que é a cobra que pica o próprio rabo. Então ela é princípio e fim. E fim. Né? Então a peçonha, que é a parte que morde, que é o fim, se une ao começo. Então tem um movimento circular. Né? Então é interessante como nada em si é bom ou ruim. Até com água a gente pode morrer. É verdade. Se eu tomar água demais, aquilo vai me dar um distúrbio. Né? Então, nada em si é bom ou ruim. Tudo pode ter um uso de acordo com essa consciência humana. Então a gente pode estabelecer uma relação e aquilo pode ter um benefício. Né? Que a gente chama de um nome,
bom ou ruim. Então, além desse mundo de divisões, como a gente está vendo hoje, divisões de opiniões, divisões de ideias, a gente poderia ter um mundo de união, de integração. Isso é casa 6, isso é virgem. É lá em Virgem que a gente faz a inteireza do ser. Você vê, né, Dr. Walter, como no Zodíaco, que é a roda da vida, que você conhece bem, porque você teve todo esse tempo maravilhoso com a Titi, mas olha que coisa linda, de Áries a Virgem, a gente tem esse processo, que é o processo de base, para se conhecer, para se olhar. Em Virgem, que é esse lugar da saúde, não por acaso, o Virgem é o signo da saúde. Então, de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, você tem Virgem. Ali, na saúde, você precisa ser inteiro, integral, para então você ir lá e se relacionar com o outro. Olha que incrível, na casa 7, em Libra, aí você pode, porque você sabe quem você é. Não adianta eu me apresentar a você se eu nem sei como me chamo. Então, sim, né? Sim. Então, desculpa, eu ia falar que essa volta para si mesmo, né, que quando eu começo um tratamento com homeopatia, eu tenho que me observar e relatar com as minhas palavras o que está acontecendo. Sim. Não interessa para a gente o diagnóstico. O diagnóstico depois é para a gente ver que espécie de problema a gente está lidando. Porque Sim. tem outras orientações a fazer. Mas o que interessa mais é a pessoa se autoconhecer. Quando eu faço o meu processo de autoconhecimento e eu posso ser quem eu sou. Eu sendo quem eu sou, eu pertenço, eu tenho o meu lugar. Eu posso encontrar o meu lugar. Isso me dá um lugar. A partir desse lugar, já está estabelecido a hierarquia. Né? A hierarquia, porque às vezes a gente fala em termos de ordem, né? Então, sim, existe toda uma ordem, só que a ordem pressupõe, muitas vezes, dentro do nosso contexto hoje de pensamento, poder. Sim. Né? E não, a hierarquia... Aí confunde. A hierarquia é o hieros archeos, é divino, é a precedência divina. Então, é uma coisa natural que sempre se estabeleceu. Tem os que vieram antes, os que estão aqui, os que vão vir depois. Então, isso já tem implícito uma ordem, mas que não é uma ordem imposta. É uma ordem vivenciada. E daí a gente pode ter o desfrute, que é vamos dizer, a terceira lei do amor, né? A lei do pertencimento da hierarquia, né? Sim. Que é um fluxo de amor entre as pessoas. Se as pessoas pensarem... Sim. Que é o dar, primeiro dar, e depois, com muito respeito, tomar. Sim. Né? Então, no dar e no tomar, a gente estabelece um fluxo. É um pouco a minha visão de como a homeopatia pode colaborar com esse processo sistêmico. E se colocar, se respirar essa fala sua a partir desse movimento de fluxo, por isso que lá, quando a gente começou, a imagem do rio foi tão poderosa. Porque, claro, se você está numa parte do rio, você não pode querer estar em outra parte. Você precisa fazer, você precisa pertencer ao fluxo. E o mais incrível, quando a gente pensa no rio, é que o rio, ele vai para o oceano. Ele não tem outro. Ele vai para o oceano. E aí, então, é que ele vai pertencer ao todo mesmo. Então, assim, se nós... E toda essa imagem tem um convite ao desapego, a não cristalizar, a não ficar amarrado
em um lugar. Agora, aí tem todo um processo de coragem. Tem uma coisa que você estava falando, que tem... Porque existe uma complexidade, porque nós estamos tão boicotados, tão afunilados no medo, que a gente não consegue perceber a grandiosidade da vida, que é essa beleza, que é esse amor que você falou também, mais atrás. A vida, ela é generosa. Aí, lembra quando você falou do óvulo e bilhões de espermas? A vida é generosa, a vida ela é incrível, ela é espetacular. Não tem espetáculo mais incrível que essa pulsação. Mas a gente não olha para isso como se isso fosse a nossa realidade diária. Não, a gente está num processo muito interiorizado, mas não no sentido da busca interior. É quase que um véu, são véus que a gente não enxerga, né? E em algum ponto da tradição é falado em 70 mil véus de sombra. Sim. Que a gente está com a nossa existência toda velada e em queda, né? Então isso significa um pouco, aqui pegando uma ideia que eu estudei com o Dr. Cláudio Naranjo, que é um médico chileno que estudou muito o Enneagrama, né? Já é falecido, mas ele desenvolveu muito um mapa do desenvolvimento humano, né? Através desse conhecimento. E ele escreve um livrinho dele que é os aspectos sociais, né? E nesses aspectos sociais ele cita, né, 3 pontos que se relacionam como num triângulo, mas que fazem um ciclo das sombras, ou vamos dizer dos véus, né? Sim. O primeiro deles é a gente não buscar nada, porque é tão difícil, gente. Você citou aí um pouquinho para trás, Patrícia, da meditação, como é difícil. Como é difícil a gente contemplar as belezas, porque as belezas estão aí, todo dia nasce o sol, é uma beleza, e a gente não... Daí um primeiro dia que está nublado, a gente não acredita mais que tem sol. Ele continua ali. Não, o sol está lá. Então tem esse aspecto que é o principal problema da humanidade, que é resumido numa máxima. Se eu posso deixar para depois, por que eu vou fazer agora? Então todo mundo procrastina, vai deixando a vida passar, e a gente vai sendo levado no fluxo, porque é um rio, né? Ele já vem de uma fonte e já vai para um oceano. Então pode deixar que chegou aqui, precisa muito pouco para se viver. Um pouquinho de comida, um pouquinho de ar, um lugarzinho para pôr a cabeça de noite, e a gente vai tocando a vida até o seu fim. Então, primeiro, essa procrastinação com as coisas importantes. Não a preguiça, que tem gente que faz muita coisa e preguiçosamente não pensa em si mesmo nem na espiritualidade. Então, é uma preguiça espiritual. Foram 2 socos, um atrás do outro, hein? É duro falar disso, é duro falar disso. Nossa, fazia tempo. Caraca! Essa é a primeira pontinha do triângulo. Daí o que isso faz com a gente? Eu fico com medo até da minha sombra. Porque se tudo Nossa, vou até me abanar aqui. Eu fico com medo até da minha sombra. E daí é o outro ponto que é a gente criar todo um sistema para se defender. Falso. Sim. Bélico, eu quero ler esse livro. Bélico. Chama o Enneagrama da Sociedade, Dr. Cláudio Naranjo. Vou anotar aqui urgentemente. Cadê a caneta? O Enneagrama da Sociedade, do doutor... depois você me passa pelo... É que eu joguei a caneta no chão. Tá. Depois eu te passo, você pode também pôr aí. Mas então esse triângulo, a gente tem em algum momento, né, que sair fora disso e colocar
provocar um movimento positivo. O movimento mais simples para se tomar é, como você falou, ir voltar ao centro e agir com o centro, core, com o coração. Sim. Então é ali que eu começo a restituir e em vez de eu ser uma paralisia medrosa, eu vou ter uma atitude um pouco mais corajosa. Mas vital, que tem a ver com a homeopatia. Porque a homeopatia, olha, tô toda arrepiada, hein? A gente sabe que em constelação familiar, quando arrepia... Mas olha, é uma coisa assim, nossa, tô extasiada, sabe? Tô extasiada, porque é incrível isso. Então, a nossa esperança é justamente essa. Em algum momento, acontece isso que você falou. A gente se pega muito pequeno, muito frágil, humilhado pela vida, né? E o outro remédio é a vergonha, uma vergonha tremenda, porque nós não somos nada. Nossa. É indefensável o que nós estamos fazendo, por exemplo, com o planeta. É indefensável o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos que não têm as mesmas condições que nós. Então, aí, enfrentando a pandemia sem um teto, sem comida, é indefensável. Então, isso daí humilha. É tipo o remédio amargo. Sim. Que joga a gente lá embaixo. Se eu não tomar cuidado, eu vou para baixo mesmo, viu? Não é à toa tanta depressão. Sim. Tantas pessoas não vendo mais sentido em nada. Porque o sentido não está nas coisas. O sentido profundo está nessa ligação minha, interna, com esse divino. Olha, então, se eu estou ligado no externo, eu vou me decepcionar, porque o externo está indefensável. O externo está... Nossa, agora a Camilinha, que é a minha amada, que está aqui, eu consegui ler assim, Paty, deixa salvo, porque é muita coisa para processar de uma vez só. Ela é libriana, ela é uma libriana com virgem, ela é maravilhosa. Mas, olha, eu tô assim... porque você vai falando e o céu, né, os planetas estão aqui na minha cabeça. Porque, olha só, nós estamos vindo desde 2008 com Urano, né, quando Urano quadrou Plutão, ele quebra toda essa questão das relações. Que qualidade de relação é essa? Walter, sabe o que eu digo para os meus clientes e minhas clientes, assim, que eu tenho dito para eles ultimamente? Eu agora, todo dia, perguntar para o meu coração. O meu coração gosta disso? O meu coração se sente feliz ao querer aquilo? O meu coração deseja aquele carro, aquela roupa, deseja aquela pessoa? O meu coração quer estudar isso? O meu coração quer estar com o Walter? Eu tenho entregado isso. Porque a gente precisa mudar. Eu não quero mais usar a palavra família, porque a minha filha, Branca Messina, ela estreou um espetáculo, Te Falo com Amor e Ira, que é uma pesquisa, um trabalho vivo aqui, sabe? E vem de fâmulos, a palavra, de escravidão a serviço do homem. E não falo mais família agora, eu falo núcleo. Eu falo núcleo, eu falo base, eu falo raiz. Eu preciso urgente mudar. Então, assim, essa não é uma abordagem, essa verdade que é a homeopatia, assim como a astrologia, precisa ser experimentada. A gente precisa continuar corajosamente, como vocês vêm fazendo, dentro dos hospitais, nos seus consultórios. Eu, nos meus atendimentos, eu falo para todo mundo e para vocês. Porque eu quero ver saúde. Eu quero ver saúde. O meu trabalho é para a saúde, é para o amor, é para a vida, é pró-vida. Então, a astrologia é uma bússola, o mapa é uma bússola. É uma bússola. Você faz o que você
decidir, a escolha é sua. Você, né? O céu inclina, mas não determina. É real. As pessoas saem com uma mapinha debaixo do braço. Então, assim, o que mais nós podemos, como pessoas ainda sem essa informação de homeopatia, podemos fazer para corroborar com as suas ações, com as ações do Paulo, da Kátia? O que vocês têm para nos orientar como maneira de nos colocarmos com a homeopatia? Assim, para pessoas que ainda não são homeopatizadas, por exemplo, que estão aqui assistindo a gente. Sim. Como a gente sabe dos nossos limites enquanto pessoas individuais, né? E limites até da realidade, a gente trabalha com consultório particular, tem um custo de consulta que não é exorbitante, mas que para muitas pessoas é inatingível. Então, nós montamos um esquema da Escola de Homeopatia de São Paulo, que daí é uma entidade que congrega vários médicos de diversos setores da homeopatia, né? Tem veterinários, farmacêuticos, dentistas, especialistas de todas as áreas, né? Os clínicos, médicos clínicos, tal, todo para a gente poder estudar, dar cursos. Então nós temos curso de formação. Astróloga pode ir? Nós vamos estar lançando um curso aberto. A gente costuma fazer curso para paciente também. Uhum. Eu sempre tenho feito 1 ou 2 por ano, assim, para os meus pacientes, mas a gente pretende fazer isso também a nível da Escola de Homeopatia, como uma forma de centralizar um certo movimento, aonde a gente possa esclarecer as pessoas e, para essas questões mais imediatas, nos pôr à disposição, como foi, por exemplo, a live com a Socorro Lira, lá do Espaço Mata Branca. Paraíba. Na Paraíba, todo mundo foi lá. Excelente a gente entrar em contato com o pessoal, orientar. Outras pessoas pediram coisas semelhantes, nós fizemos. Como eu disse, grupos de médicos. Estão ouvindo, hein, galera? Podem chegar. Exato, porque, veja, eu individualmente tenho um limite. Daqui a pouco eu ajudei 1, 2, 3, 4, 5, chega uma hora que você não consegue. Agora, numa entidade que congrega daí um grupo, então a gente tem feito esse trabalho multiplicar. Então a gente pode dar apoio a comunidades, né, fazendo um esclarecimento assim, através das lives hoje, que a gente pode fazer à distância, seja ela qual for, né? A gente se dispõe a isso. E a gente tem os protocolos, tem os caminhos para a gente chegar. Tem um médico lá na sua localidade, ele pode prescrever. O medicamento, até descobrimos que a Amazon manda o medicamento. Então, se não conseguir o medicamento na região, que eu acho muito difícil, deve ter alguma farmácia homeopática na região, mas às vezes a gente pode usar o Sedex, usar esses meios, né? E viabilizar um início do tratamento, agora uma coisa muito prática que é a pandemia, mas depois como caminho, como eu iniciar uma busca, é muito válido, porque eu já estou buscando a minha sanidade, sim, corpo-mente, que não tem sim, divisão, não é aquele esquartejamento, como você falou, não, é uma coisa una, né? O indivíduo. Então a gente dá um caminho dele se desenvolver e ele terá essa mesma oportunidade como nós estamos tendo, de nos mexer no nosso entorno, nosso pequeno entorno, mas na onde a gente tem o alcance, onde é possível a gente fazer alguma intervenção. E isso pode ser muito ágil, muito rápido, porque se a gente for pensar a nível oficial, vamos dizer, com toda essa história de 250 anos da homeopatia,
Só em 1984 que colocaram como válido, como especialidade, e só em 2016 que entrou no SUS. É muito lento. Sim. Apesar que é muito importante porque ali você garante a saúde a nível coletivo. A gente está vendo que se não fosse o SUS aqui no nosso país, né, e tanta gente querendo destruir o SUS, falando mal do SUS, um absurdo. Porque não sabe o que o pessoal passa lá fora. Vai conversar com os americanos para ver o que as contas que eles pagam lá. Sim. Né? Então, eu diria que as várias frentes ao mesmo tempo, mas a gente se disponibiliza através da Escola de Homeopatia de São Paulo a fazer o contato e isso é maravilhoso, eu agradeço muito. A Socorro até estava colocando aqui como repercutiu lá na Paraíba, e lá em Brejo do Cruz, que é a cidade dela, lá não tem farmácia homeopática. Mas ela já mobilizou uma pessoa lá em João Pessoa, que mandou pelo SEDEX, e as pessoas, a família, o entorno das pessoas que estão homeopatizadas não pegaram Covid. Não pegaram Covid. Na Myoho Renge-kyo. E a outra coisa que eu queria pedir para você é que eu nessa minha... Eu fiquei tão extasiada, né, com o triângulo, que talvez a terceira ponta eu não tenha permitido que você finalizasse. Eu sinto muito se eu interrompi dessa forma. Para a terceira ponta finalizar. Porque então a primeira ponta é a inércia, a procrastinação. É o primeiro pecado capital, que é a assídia, que é eu ter preguiça espiritual. Eu não buscar nada, eu não busco nada. Aliás, Deus nem deve existir mesmo, então se ele existe, tá tudo errado. Sabe quando a gente fica naquela situação que tá tudo errado, né? Então, esse bloqueio pode acontecer, pode estar disfarçado em workaholic. Porque daí a pessoa faz um monte de coisa, ou ela é aquela paladino da justiça, sabe? Carrega todo mundo nas costas e não faz nada por si mesmo, não move uma palha internamente. Espiritualmente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que isso aí vai levar a gente num medo tremendo. E quando a gente se olhar no espelho, porque tudo são reflexões na nossa mente, quando a gente se olhar no espelho, vai ver uma coisa falsa que não vale nem uma nota de 3. Então, aí eu fecho o ciclo, entendeu? Porque daí tá tudo... Quando eu vejo aquela falsidade toda, eu falo, tá tudo perdido mesmo. Né? Então, quando eu tô nesse ponto assim, além desse ponto, é onde nós estamos vivendo. São duas coisas que tem separando a gente da possibilidade de avançar. Uma delas é o mundo agressivo e desumano, que eu acho que hoje abriu os portais do inferno. Né? A última que eu fiquei sabendo é que os ricos estão pressionando os deputados porque eles querem comprar vacina e descontar do imposto de renda, que é a colaboração que a gente faz com o governo para pagar o SUS. Então eles querem se beneficiar e para furar a fila. Então é mais ou menos isso que a miséria humana. Então primeiro é a miséria humana, é o mundo sensual. O que existe é o meu corpo, eu tenho que safar meu corpo, eu tenho que alimentar meu corpo, eu tenho que obter prazer corporal e acabou. E eu nem que eu tiver que encostar uma faca em você, eu vou tirar meu prazer. Esse é o principal, vamos dizer, é o portal do inferno, né? E depois que a gente começa a querer sair disso, né? Estou lutando, estou vendo que não está bom, estou me sentindo mal, né? A segunda passagem difícil, que é tipo uma bruma, né? Que é a narcotização, que é a diversão, que é um monte de droga, bebida, televisão,
porcarias, como é que é, Deep Web, outros demônios que a gente fica ouvindo por aí, entendeu? Então, isso aí é onde a gente se encontra. Tem os que estão lá já na portinha do inferno e tem os que estão tentando sair, mas estão no meio dessa bruma. Né? Quando eu chego lá nos remedinhos, começo a ter vergonha do meu estado. Daí é incrível como um dia eu vejo uma live, um dia cai um livro na minha mão, um dia um amigo chega e me convida, vamos meditar. Um dia alguém chega e fala assim, nossa, eu comecei a fazer homeopatia. O outro chega para você e fala assim, não, olha, vai lá, ó, você não se conhece, vai lá na astrologia, você vai se conhecer. Então eu começo a fazer algum caminho, eu já estou no influxo de forças maiores, que podem me retirar. Mas daí eu estou olhando, olha, lembra que eu estou olhando no espelho e estou vendo toda a realidade. Eu começo a ver que mas eu não consigo nem ficar um minuto sentadinho meditando. Sim. Mas eu não consigo ser bom com meu vizinho. Aliás, eu não consigo ser bom com meu filho, entendeu? O negócio é pior do que a gente pode imaginar. Eu não consigo ser bom com a minha esposa. A coisa vai... eu não consigo ir lá na casa dos meus pais. Só que daí eu tô vendo. E se eu tiver... Lembra, eu tô naquele ponto do medo, tô vendo tudo isso, morrendo de medo, mas eu começo a agir com coragem. Coragem. Coração, com centro. Com centro. Então, quando eu vou chegando perto de mim... Então, a primeira instância de cura, né, a gente põe aqui no coração, que é onde o budista põe a mente, né? A mente budista não está aqui. A mente budista está aqui. Está aqui. Porque é corpo, coração, mente. Sim. Então, se eu começar a agir por algo que me monta um eixo, não só aqui pela cabeça, que é uma energia fria, de escolha, calculista. Né? Então, não, ela vem, digestão dessa ideia, ela passa pelo coração, depois ela vai para os meus instintos, ela vem para dentro do meu corpo, meu centro vital. Daí, quando ela encontra a minha energia vital, eu faço uma ação movida por esse eixo. Então, eu tenho core, tenho centro. Tenho core, tenho centro. Que é o eixo, pensando na mandala, é ascendente, descendente, fundo céu, meio céu. É o meio da mandala, por isso que eu digo, né? É mapa do tesouro mesmo. É para você encontrar você. Eu sempre digo isso, o grande tesouro que é você. É para isso que a gente faz o mapa. Sim, sim. Muito interessante. Então, no final, todos nós estamos falando de um mesmo processo por ângulos diferentes, porque são muitas necessidades que a gente tem para resgatar a si mesmo e nos pôr, né, nos pôr em direção a outros tipos de véu. Porque daí tem outros véus para a gente se libertar, mas são véus de luz. Então a gente vai recebendo as graças, exatamente. Só que tem que passar, gente, tem que passar por isso. Essa é a parte difícil. Né? Tem que sair dos véus escuros, de sombra. E a gente tem que vir para outro tipo de problema. Né? Sim, sim. Eu Daí penso a gente já está sendo guiado, sabe? Por algo maior nosso interno. E eu posso dizer, com aquela fala sua anterior, que aí realmente nós estamos pertencendo à vida? Sim, porque aí eu estou honrando a vida. Eu já pertenço. Nossa, eu tô arrepiada. Eu obedeço a hierarquia, exatamente. Eu já faço as trocas e daí eu começo a honrar a vida. E nesse processo de eu honrar a vida, algumas pessoas chegam até a ter uma missão de vida.
Mas Sim, não é necessário. Se eu for útil, já eu estou honrando a vida, né? sim, sim. Então, se eu resolver Então, aquela... sabe qual que é a questão da existência, né? Quem vai lavar a louça do jantar? Então, se eu já sei, já pulo na frente e já lavo a louça do jantar, isso daí já é grandes coisas. fantástico esse exemplo. Aquariano maravilhoso, a Socorro está falando. Então, só para retomar o triângulo Uhum. com únicas palavras: procrastinação, medo. E o terceiro ponto é em relação à imagem. Imagem. É. Eu vou depois botar aqui na live o nome do livro, Uhum. para que possam ter acesso, né? Eu nem sei como é que eu vou fazer isso, eu vou aprender também, né? Mas vou botar para quem for depois assistir com calma de novo. Como disse a Camila, tem que gravar e tem que ouvir de novo porque é muita informação. Mas eu penso que nesse nosso encontro, que eu já sabia que realmente é de coração a coração, eu penso que as pessoas têm claro agora, nesse exato momento, o quanto que é vital estar em contato com a homeopatia. Sempre foi vital, mas nesse momento tão complexo, por conta dos véus, por conta da cegueira, é um oásis. É aquilo que você falou, não é a única ferramenta, mas é a ferramenta que te convida a essa inteireza. Sim, é uma construção, veja, a homeopatia, o Hahnemann é uma figura genial. São poucos os homens que veem geniais como ele. Então, quando ele Vou fazer o mapa dele. quando ele se forma médico, e ele se torna um médico famoso, alopata, tudo, e ele passa um trauma na vida dele, que ele perde um amigo próximo, né? E isso faz com que ele abandone a medicina, mas não porque ele acha que a medicina não serve, é porque ele só quer voltar quando ele tiver um método melhor. Então Sim. ele falava mais de 20 línguas. Então, eu falo, é uma pessoa única. E ele vivia em outra época, gente. Ele não tinha essa atrapalhada de vida que nós temos. A gente só tem quinquilharia nos atrapalhando. Ele não Sim. tinha. Olha, fiquei com vontade de chorar. Ele não tinha televisão para atrapalhar ele, smartphone, não fazia live, nada. Ele encontrava as pessoas, a família, né? É muito bonita a vida dele. Um dia, só de falar a vida do Hahnemann, a gente já vê o tamanho da homeopatia. Mas ele vai e lê toda a medicina do Oriente, que era o mais desenvolvido, principalmente Sim. os árabes, porque ele falava, alguma dessas 20 línguas eram línguas mortas. Ele falava caldeu. 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 Então Mas ele foi estuda. lá que começou a medicina também, Isso, né? exatamente. Foi lá, por isso que ele foi para lá. Ele foi para lá por isso. Lá. Eu amo essas coisas, por isso que eu gosto de ir lá na origem. Sim, ele vai em direção ao Oriente, que orienta. Mas ele é Ocidente. Ele é Ocidente, ele é do concreto. Então ele cria uma medicina da liberdade humana racional. Só que depois ele coloca que é a medicina da arte médica. Arte. Ele transforma em arte. Transforma em arte. Então, você veja, no Oriente tem medicinas belíssimas, como é, por exemplo, a medicina chinesa, a ayurvédica e outras abordagens. E tem uma visão muito profunda filosófica, alquímica. O Hahnemann vem de uma tradição pós-alquímica, que a alquimia ainda era muito forte na época dele, então muita gente relaciona ele, por exemplo, ao Paracelso, sim, né, que era um alquimista. E então ele faz o quê?
ele instrumentaliza o que nenhuma medicina do mundo instrumentalizou. Um método. Porque é isso que o Ocidente consegue fazer. A gente põe tudo dentro de um método. É verdade. Então, eu acho que essa é a contribuição que a homeopatia tem, porque nessa tentativa nossa de sair lá das sombras, né, e tudo isso que a gente vai ter que passar e que a vida se encarrega de fazer com a gente, nós vamos precisar de uma ajuda. Só que uma ajuda que tem que vir concretamente fazer o movimento de liberação. Senão eu vou colocar mais um problema. Né? Então total sentido. Iatrogenia, é o médico como gerador de problema. Essa eu nunca ouvi. Chama iatrogenia. É o o médico gerando problema, em vez de gerar solução. Gera solução. Em vez de gerar solução, gera problema. Que é dar medicamento errado, é considerar você uma máquina, não te ver como ser total. E ser vivo. E minimizar tudo que é vivo em você. Minimizar. Isso não tem importância. Isso é coisa de tonto. Não, o baço não importa. Já ouvi isso. Vamos tirar o baço. O baço não serve para nada. Mas, né? E aí a gente volta a todo esse movimento dos sistemas, porque o nosso corpo, ele é múltiplos em sistemas. Ele vive, ele pulsa por vários sistemas. Sistema coronário, sistema cerebral, sistema, não é isso? Sistema digestivo. São vários os sistemas. E esses sistemas se comunicam. E eles se comunicam muito pelo coração, não é isso, Dr. Walter? Sim, tem todo um ciclo, né? E o coração, como uma parte central, ele está alimentando, porque vitalmente, no corpo físico, se não é essa bomba coração funcionar o tempo inteiro, né? No seu pulso de vazio e cheio, a gente não teria como viver nesse planeta, que é um planeta de base 2, de contradição, de vazio e cheio, dia e noite, yin e yang, né? Então isso que permite a gente ir para frente, por isso que ele é a fonte, né? Se cessar o batimento, a gente considera que a pessoa morreu. Sim. Né? E o mais incrível também de pensar sobre esse olhar dos sistemas, o movimento, o movimento infinito, ou seja, a vida é um movimento infinito. O coração é um ritmo, o corpo existe porque existe um ritmo pulsante que quando essa bomba ela para, esse corpo já não é mais aquele corpo, ele vai ser uma outra coisa, porque vão entrar outros ritmos ali. Outro campo energético vai começar a pulsar ali, que não esse. Sim, exatamente. O campo vital, ele é muito específico, ele segue leis próprias. Por isso que a gente fala no universo interior, no microcosmos. O pessoal já deve ter ouvido falar nessa palavra microcosmos. Sim, claro. Micro e macro. Porque o que acontece é que fora as leis físicas, existe um princípio físico da entropia que a maior energia vai degradando até chegar num processo onde zera o movimento. Então ali parou a existência. E na vida nós fazemos o quê? A gente pega esses elementos de baixo valor energético e transforma em vida. Então é um processo de negantropia que chama. Então tem a entropia e a vida é a negantropia. É um processo totalmente inverso. Então é um universo à parte. Tanto que não é tão fácil encontrar vida. O universo nós já olhamos por uma luneta e a gente já vê muito longe. Mas a vida, a gente sabe que existe
mas não é Sim. tão fácil de encontrar. Não. Nossa, eu agora estava vendo o Alcides falar, né? Ele diz assim, essa live acontecer numa sexta-feira santa, não foi por acaso. E a gente está falando disso, né? De vida, de vital, de vitalidade, de coração. É assim, muita gratidão mesmo. Eu penso que as pessoas ficaram com a gente o tempo inteiro, mas eu acho que já está na hora da gente se despedir, né? Eu ficaria aqui contigo. Você me conhece, assim, né? Você me conhece. Se eu ficar perguntando, eu vou falando aqui até... Né? Não, assim, e junta a fome com a vontade de comer, porque são dois, entendeu? Então, assim, aquariano não por acaso, né? Um aquariano com ascendente em Capricórnio, mas a Lua em Sagitário, e eu sou aquariana Libra. Então, imagina, se encontrar para mim não é tudo de bom futebol clube, né? Fazer esse, sabe? E me sentir outra pessoa, né? E saber que a gente conseguiu levar esse nosso carinho para as pessoas que estão aqui com a gente até agora. Então eu quero agradecer muito e assim, muita gratidão mesmo pela sua generosidade, sua disponibilidade. Sou uma pessoa melhor depois dessa nossa live, com certeza. E eu quero, só para ficar mais claro, onde que as pessoas podem te encontrar. Depois eu coloco lá na live também, mas conta pra gente, porque tem um núcleo também que você criou, né, que é o Verte, não é? Sim, sim. Tem o Instituto Verte, que fica Verte, aqui em São Paulo. Verte fica aqui em São Paulo, no Jardim das Bandeiras, perto da Vila Madalena, né? Fica entre o metrô Madalena e o metrô Sumaré. Então, Instituto Verte. Verte, a gente tem canal no YouTube, estamos construindo aí uma forma de comunicação, mas é ali que eu tenho o meu consultório e faço os cursos também, né? Que a gente dá os cursos de constelação, enneagrama, grupos que a gente monta. Tem o grupo de meditação, que é um grupo aberto também. Que eu já estou fazendo parte. Sim. Que é agora online, mas a gente usa também lá todo o processo presencial quando pode, né? Agora claro, parado até passar esse problema todo aí da pandemia, né? Mas, assim, quem precisar pode encontrar lá, né? No Instituto Verte. Se colocar, der uma busca, vai chegar. Instituto Verte. Tá. Verte. Não tem site, tem YouTube e página no Face. Tem um site que está em formação, eu não sei se ele vai aparecer. Mas tudo bem, mas agora Google a gente acha. Google a gente acha na boa, Instituto Verte. Eu quero muito conhecer, eu ainda não tive a oportunidade, porque eu mudei em fevereiro, né, de 2020, seguido a pandemia. Então eu não tive a oportunidade. Mas eu quero sim, eu quero estar ali nesse espaço sagrado, que é isso, né? Sacro ofício, trabalho sagrado. E é assim que eu me sinto honrada, porque pulsa esse sagrado em você, nas lives que eu vejo você participando, o seu olhar, o seu sorriso, é dessa sacralidade no mundo, né, de honrar a vida realmente. Então, muito grata. Obrigada. Tchau, Patrícia. Beijo. Muito bom estar com vocês, viu? E um abraço a todos que ficaram aí acompanhando a gente todo esse tempo, né? Sim, essa gente linda, que falaram coisas lindas. Beijo, Walter. Beijo. Gratidão. Gratidão.
como faz? Acho que só saímos aqui no xizinho, né? Só saímos aqui. Bom.